vamos dar uma olhada ao gráfico, aos gráficos, aliás, de hoje. Vamos chamar o Kaique Stein, analista técnico da DV Invest. Muito boa tarde, Kaique. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu acho que o Kaique está sem microfone. Deixa eu ver se conseguimos ter o microfone do Kaique de volta. Vamos ver a parte técnica. Então, enquanto a turma aqui da parte técnica dá uma olhada no microfone, vamos continuando com o nosso noticiário. Agora parece que vai. Kaique, boa tarde. Vamos ver se agora funciona o microfone. Boa tarde, estamos escutando bem? Agora sim. Agora funciona perfeitamente. Então. Kaique, muito obrigado lá, então. pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Ibovespa hoje começou em queda, terminou o dia em alta. O que você está vendo no gráfico para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e também para o dólar? Legal, deixa eu colocar aqui o Ibovespa na tela para vocês. Então a gente, como você mesmo mencionou, a gente teve o índice iniciando o pregão aí no terreno negativo, chegou a cair pouco ali, algo próximo de 0,5%, mas fechando em alta de 0,45%, está dando sequência aqui no movimento de alta, 5 dias consecutivos já de valorização, e a expectativa segue um pouquinho mais positiva aqui para o nosso índice, tá? Apesar do candle de ontem aqui, esse padrão de candle aqui ter deixado um certo pé atrás aqui na análise gráfica, hoje aí não tivemos nada confirmado para o terreno negativo, pelo contrário, tivemos aí a sequência desse movimento. O importante é o gráfico semanal aqui, tá? Quando a gente fala de médio prazo, o Ibovespa chegar lá na sexta-feira e conseguir confirmar um fechamento aí acima desse nível de resistência que a gente chama, que seria aí acima dos 122 mil pontos. Então seria muito importante que o Ibovespa conseguisse confirmar esse fechamento aqui, lá na sexta-feira, porque aí aumenta a expectativa de continuidade deste movimento, falando de médio prazo também. Tá? Então, para o Ibovespa, a gente ainda segue com um cenário um pouquinho mais positivo aqui. Se vier alguma correção de curtíssimo prazo, a gente tem toda essa região dos 119.700 pontos como um nível de suporte. O dólar, pegando ele aqui para vocês, o dólar no dia de hoje apresentou queda aí de 0,5%, ainda tá em negociação no mercado futuro, mas segue dentro de um movimento de baixa aqui o dólar. Quando a gente olha para o gráfico semanal, falando aí de médio prazo, ele ainda pode buscar um nível um pouquinho mais abaixo do preço aí. Então seria basicamente buscar a região dos 4,68 ali mais ou menos, ou sendo um pouquinho mais pessimista aí para o dólar, a região dos 4,61, que seriam esses níveis aí, essa região aí de preço bem importante, que foi negociada lá atrás, em 2022, no mês 3, março de 2022, tá? Então, seria basicamente aí buscar essa região que não é testada aí há mais de um ano, inclusive, tá? Mas segue num viés mais baixista aqui, essa seria inclusive a expectativa até o final da semana, poder testar esse nível de preço aqui. Perfeito. E agora, vamos dar uma olhada nas ações que mais subiram e mais caíram, porque hoje tivemos a Melius, que teve uma forte alta, o Grupo Carrefour também subiu forte, e a Telefônica. A Melius, especialmente, vem de dias de forte volatilidade. Então, o que você está achando da Melius, Grupo Carrefour e também Telefônica? Legal. Começando aqui então por Cash 3, Melius, no dia de hoje aí apresentando um belo candle, realmente, 8,9% de alta. A gente, se não me engano, eu participei aqui com vocês no dia em que tinha apresentado também essa barra de força aqui, que estava subindo ali mais de 13% naquela sessão. Chegou a devolver, eu mencionei aqui que era um nível importante de preço, aquela região que estava sendo testada, que precisava ganhar aquele nível, e hoje conseguiu. Voltou aí para cima dos R$ 8,30. Então agora a gente abre caminho aí para poder buscar aí basicamente a região dos R$10. Tá? Então com esse fechamento acima dos 8,30, abriu espaço aí para poder buscar os R$10. Então a gente estaria falando aí de uma valorização ainda de basicamente 11%. Né? Se não me engano era um relatório inclusive que o BTG tinha publicado, né? Que a gente tinha comentado no dia. Acho que eu estava com o Gabriel aqui. Enfim, o viés segue mais positivo, buscando ali a região dos R$10, falando de curto a médio prazo aqui, tá? Basicamente, seria poder buscar essa região mais acima do preço. Carrefour, vendo aqui, no dia de hoje apresentando um belo candle também, subindo 8%. O que nós tivemos aqui é um padrão chamado gap de fuga, que é quando o preço abre aí, deixando uma faixa sem negociação no gráfico, fugindo de uma região de resistência, que era a região ali dos 11,57, 11,60.
Então também abriu espaço para buscar aí um nível de preço mais acima, que seria a região de resistência lá nos 13,40, tá? Então falando aí de curtíssimo prazo, para quem está comprado em posições de swing trade, por exemplo, teria aí um espaço ainda de 7,5% de valorização. Falando mais para médio prazo, eu olharia para a compra se a gente tivesse um sinal de alta acima desse mesmo nível que eu acabei de mencionar. Porque aí a gente teria um viés mais positivo e um espaço ainda maior aí para andar, falando de algumas semanas, por exemplo, podendo buscar lá os 17,85, sendo realmente bem mais otimista aqui, tá? Mas abriria espaço aí para poder buscar essa região de preço mais acima. E a última, perdão, mas eu esqueci. Então era Carrefour, Melius e Telefônica. Telefônica, que seria TIM ou Vivo? Não, Vivo T3. Vivo T3, perfeito. Eu lembro só dos códigos aqui. Aí, agora sim. Vivo 3 na sessão de hoje apresentando alta de 5,12%, pregão muito positivo aqui também, se aproximando aqui de um primeiro nível de resistência na faixa dos 43 e 45, mas com esse forte fechamento aqui da sessão, a expectativa é de que possa buscar aí o próximo nível, lá na região dos 44 e 50, isso falando de curto prazo. Se a gente falar mais de médio prazo, a gente teria aí a região um pouquinho mais acima dos 46,50 e depois a região dos 49,50 até R$50 ali, basicamente. Mas muito forte aí a semana, já subindo aqui basicamente 5,84% para um papel aí que a volatilidade é baixa, né? Então 5% aqui é bem relevante, quase 6% é bem relevante. Confirmando aí o rompimento dessa região dos 43,50, a gente abre espaço aí para o papel poder caminhar ainda mais, tá? Se não me engano, teve já a divulgação de resultados, né, desse papel. Então abriu espaço aí para o ativo caminhar. E agora vamos falar das piores do dia, né? Que são a Cogna, a Ultrapar e também temos a Vibra e a Braskem. O que você está achando dessas quatro? Cogna, Ultrapar, Cogna, Ultrapar, Vibra e Braskem. Perfeito. Então começando aqui por Cogna, no dia de hoje aí caindo 1,74%, mas não mudou muita coisa por aqui ainda, tá? O papel segue um pouquinho mais de lado aqui, permanece acima das médias, as médias bem alinhadas aqui para cima. Então é um ativo que depois de um movimento de forte valorização, não apresenta uma queda tão expressiva, né, brusca, né, devolvendo forte o movimento anterior. Ou seja, os compradores ainda permanecem aí posicionados no ativo, tá? Então o que a gente está tendo aqui é uma distribuição para poder dar continuidade aí no movimento de alta, tá? Então eu ainda olharia com um viés um pouquinho mais positivo aí, tá? A gente chegou num nível de resistência ali, que era a região dos 3,30, 3,40, mas ainda tem espaço para poder buscar, por exemplo, ali a região dos 4,44, que seria o próximo nível ali de resistência mais relevante para a Cogna, tá? Pode ainda ficar um pouquinho mais de lado, mas o cenário aí falando um pouquinho mais de médio prazo ainda segue um pouco mais otimista. Braskem, a sessão de hoje aí apresentando queda também de 1,17%, a gente vê que até as quedas aí foram um pouquinho mais amenas, né, no dia de hoje. Mas caindo aqui, até tentando gerar uma sinalização negativa aqui no pregão de hoje, mas sem muita força aí na ponta vendedora. Eu ainda olharia para a Braskem com viés mais positivo de ter um movimento de alta depois dessa correção aí que foi apresentada, caindo basicamente 20%. Eu ainda vejo um viés um pouquinho mais positivo aí para o papel. Quando a gente olha aqui para o gráfico semanal, a gente teve um movimento de alta, uma correção aqui limpa, que foi buscar a região da média e pode gerar uma nova sinalização positiva. Então, enquanto não perder aí a região dos R$25, eu ainda vejo com bons olhos. Caso contrário, se confirmar aí que perdeu essa região dos 25, aí sim, pode devolver aqui o movimento de alta anterior. Mas, por enquanto, eu ainda olharia com bons olhos. Vibra, na sessão de hoje, apresentando também queda aí de 1,2%. Esse papel aqui apresentando também uma sinalização negativa que a gente chama de topo, depois de testar uma região de resistência aí dos R$18. Mas se a gente olhar como um todo aqui o cenário, segue bem travado entre os 16,80 e a região ali dos 17,90 até a região dos 18,20 mais ou menos aqui, tá? Então segue bem lateral ainda o papel, com um range aí de volatilidade razoável.
mas enquanto não perder aí a região dos 16,80 também, segue com uma expectativa de poder dar sequência no movimento de alta aí, falando num prazo de médio prazo, perdão, podendo aí dar sequência por algumas semanas num novo movimento de alta. E caso isso aconteça, né, tenha esse movimento de alta, um primeiro nível de resistência seria a região dos 19,25 e depois um pouquinho mais acima, que seria basicamente poder buscar lá a sua máxima, perdão, teria um alvo um pouquinho mais abaixo aqui, que seria a região dos 22,20, tá? Então, 19,60 e depois a região dos 22,20. Então, ainda vejo com bons olhos, enquanto não perder aí os 16,80, né, Vibra podendo ter algo mais para cima. E o último, eu esqueci de novo. E o último é a Braskem. Ah, Braskem eu comentei. Vibra, Braskem... desculpa. Vibra, Braskem, Cogna e Ultrapar. Ultrapar. Faltou essa. O GPA3, na sessão de hoje aí caindo 1,8%. Aqui já é um papel que testou pela segunda vez aí a região dos R$20 basicamente e não conseguiu apresentar a continuidade do movimento. Então aqui a gente pode sim ter alguma correção um pouquinho mais expressiva para as próximas sessões, podendo buscar, por exemplo, ali a região dos 17,70, 17,80, que foi um nível aí bem testado anteriormente, ficou bastante tempo de lado aqui nessa região de preço. Então a gente poderia ter algo aí um pouquinho mais para baixo aqui, se a gente olhar para o gráfico semanal. Olha só como o papel, depois de lateralizar basicamente o ano de 2022 inteiro, né, ele conseguiu apresentar um movimento expressivo de alta e uma correção até os R$18 não seria nada demais, aí seria bem natural para poder tentar dar sequência no movimento de alta depois. Então, para quem está de olho aí em compra, falando até de médio prazo ou longo prazo, eu olharia aí a região dos R$18 com bons olhos, tá? Tentando pegar algo mais para cima. Mas só de ter saído aqui dessa lateralização já foi bem relevante aí para o papel. Perfeito. Isa Takaki tem uma pergunta, né, Isa? Queria que você desse uma olhada em Mills 3, por favor. Claro, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Mills 3 é um papel que eu gosto particularmente. No dia de hoje aí subiu 1,47%. É um papel que ficou aqui de lado, apesar dessa queda que apresentou em 2,500, mas conseguiu voltar também em 2 pregões. Ele ficou de lado aí por um certo período, basicamente aí quase um mês, e agora está tentando ganhar aí a região dos 12,30, 12,40, que caso consiga aí realmente apresentar o rompimento dessa região, a gente teria como alvo a região dos R$14. Então a gente poderia aí ter uma valorização de aproximadamente 13% nas próximas semanas, tá? Então, é um papel que segue dentro de uma tendência de alta, falando de curto e médio prazo, tá? Com topos e fundos ascendentes, e pode buscar essa região aí dos R$14. Só anularia aí esse viés que eu mencionei se perder mesmo aqui inicialmente a região dos 11,20, e aí complicaria ainda mais o cenário se perdesse a região dos 10,50, tá? Mas tá bem longe disso, tá um pouquinho mais alinhado aí para poder confirmar esse rompimento aqui nas próximas sessões. Então eu vejo com bons olhos Mills 3. Perfeito. Isa, temos mais alguma pergunta ou podemos liberar o nosso convidado? Se puder dar uma olhada em Santander, né? A gente falou mais cedo sobre os resultados, né, da empresa. Santander aí que teve... o primeiro banco a ser divulgado nessa quarta-feira, com um lucro gerencial de 2,3 bilhões de reais no segundo trimestre. Então vamos ver Santander. Legal. O Santander aí vem bem travado aqui também, há basicamente 53 pregões, tá? A gente está falando aí de quase 3 meses, considerando que cada mês tem 20 dias úteis aí na bolsa. O papel bem lateral aqui, não sobe e desce, mas sem fugir aí da região dos 28,80 até a região ali dos 30,50, 30,80 basicamente. Precisa apresentar aí realmente algo mais relevante, principalmente acima da região dos R$30, tá? Para poder retomar o viés mais positivo. Quando a gente olha para o médio prazo, olha só, o papel desde... Deixa eu pegar aqui essa última região. Desde maio ali de 2022, o papel não apresenta nada acima dos R$31, tá? Então, foi o que eu mencionei, ganhando a região dos 30, pode aumentar a expectativa de ser negociado acima dos 31, 31,50 e abrir caminho, por exemplo, para a região dos R$35, depois a região dos 36,80. Mas precisa ganhar essa região dos 30, tá? Tá bem travado aqui, como eu mencionei aí, há um bom tempo, tá? Então... sem muita força aí na ponta compradora ainda para poder dar continuidade nesse movimento de alta que vinha sendo apresentado. Vamos ver se com o balanço dos outros bancos aí a gente não consegue ter
o Santander sendo puxado por eles aí também, de repente. Mas, por enquanto, nada aí muito relevante para ser apresentado aqui, falando de gráfico, tá? Pois é, a última pergunta que eu vou te fazer antes de encerrar. Vamos falar das maiores empresas do Ibovespa, Vale e Petrobras. Como você está vendo as duas e o que esperar do gráfico? Legal, vamos lá. Petrobras aí na sessão de hoje fechou zerar, né? Chegou a ser negociada aí com leve queda de 1%, chegou a subir também 0,6%, mas segue dentro de um movimento de alta aqui também, basicamente aí 5 a 6 dias consecutivos de valorização. Está caminhando mais uma vez ali para sua máxima histórica, na região dos R$32, tá? Para quem está comprado aqui no curtíssimo prazo, segue aí buscando essa região, sem nenhum sinal de saída. No médio prazo também tivemos uma sinalização positiva aí nessa semana, que aumenta a probabilidade de buscar também a região dos 32, que é a sua máxima histórica. Enfim, um papel aí que segue firme e forte e puxando o nosso índice, né? Tem um peso relevante dentro do Ibovespa. Então segue aí também, mesmo em dias aí de queda para alguns outros ativos, segue segurando bem aqui o Ibovespa, tá? Então, depois da região dos R$32, seria aí, basicamente, pegando o gráfico mensal aqui rapidamente, poder buscar ali a região dos R$38,37 como alvo, depois dos 32. E falando de Vale, na sessão de hoje aí, leve queda de 0,35%. A Vale que vinha dentro de um movimento bem lateral aqui também e conseguiu escapar aí dessa região dos R$70, tá? E apesar aí de ter negociado na grande parte do pregão aí no terreno negativo, o viés ainda é mais positivo para as próximas sessões. Teria aí como primeiro alvo a região dos 75 e depois a região dos R$77, tá? Então, para quem está posicionado aí no curto e médio prazo de Vale, daria para buscar esses dois níveis de preço, 75 e 77. Falando de gráfico mensal, a gente ainda segue um pouquinho mais travado aqui. Respeitou bem a região aí dos 63, não veio aqui nos 59, 60, basicamente. E se ganhar aí a região da média, que seria a região dos 73 ali, que seria buscar inclusive um nível acima no gráfico diário, a gente poderia aí ter a Vale tentando retornar ali ao seu topo, tá? Por conta desse movimento mais lateral que vem sendo apresentado aí desde 2021, basicamente, né? Então, sem muita expectativa de rompimento por enquanto, tá? Mas segue aí no viés mais positivo, falando de curto, médio e até de longo prazo aí. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer com Vale, Petrobras e com todo o Ibovespa. Muito obrigado, Kaique Stein, analista técnico da DV Invest, por sua participação hoje aqui no